Alfredo Fernandes Martins foi efetivamente um daqueles marcos que nos impressionou, que nos marcou, que nos mudou a todos nós que, como eu, tiveram a sorte de pertencer a uma geração que teve o professor Fernandes Martins como professor. O professor Fernandes Martins foi um líder natural da geografia, uma personalidade algo controversa e talvez por essa controvérsia acabou por ter uma afirmação importante e reconhecimento por parte dos estudantes que o acompanharam durante os vários anos em que lecionou na faculdade. Porque ele era claramente, sem desprimor para ninguém, a pessoa de referência, o professor de referência do Instituto de Estudos Geográficos. E onde ele me pegou pela mão, ou pelo braço, como era hábito nos nossos passeios anteriores ao longo do corredor do 4º piso da Faculdade de Letras, e me levou a uma sala repleta de alunos, porque as aulas dele estavam sempre repletas de alunos, me levou e me disse, no primeiro dia em que entrei na faculdade, que aqueles alunos, os alunos eram a razão de ser da minha estadia, da minha permanência, da minha vinda para a faculdade. Portanto, as memórias que guardo têm a ver com o cidadão, com o intelectual e com o pedagogo. O testemunho sobre o professor Alfredo Fernandes Martins é falar de uma personalidade complexa, invulgar e de exceção, onde são tenues as fronteiras das dimensões multifacetadas que ele retenho. O geógrafo, o professor, o cidadão, o homem de cultura. O Fred era alguém que nunca abdicou de ser o que era e como era. E foi sempre assim, até ao fim, até à exaustão de si mesmo. O Fred foi meu professor, foi meu contador de histórias e foi meu amigo, e é assim que eu recordo e recordarei com saudade e com alegria. E recordá-lo é recordar aquilo que há mais genuíno na nossa juventude, é recordar alguém que era capaz de fazer frente à adversidade, à incompreensão e à solidão, com uma coragem absolutamente insensata e um sorriso descaradamente insolente. O professor Dr. Alfredo Fernandes Martins foi uma das personagens mais marcantes da cidade de Coimbra, da Universidade de Coimbra e do Departamento de Geografia desta universidade. Assumiu a geografia por opção aos 19 anos, ou abandonar o curso de medicina, depois de ter feito os respectivos estudos preparatórios, abraçando a geografia quando, em termos universitários, ainda era uma ciência discreta, imperceptível, quase invisível. Foi claramente um dos mestres que mais me marcou enquanto aprendiz de geógrafo, enquanto aluno de geografia, que tive o privilégio de o ter como professor em cerca ou antes de mais de uma dezena de cadeiras, e que me deu uma visão muito global e muito geral, não só da geografia física, mas também de todas as áreas da geografia, porque ele era um homem de grande conhecimento em tudo o que era a geografia. No início dos anos 50, o professor Alfredo Fernandes Martins, por mérito próprio, tinha alcançado um lugar cimeiro na geografia portuguesa, era um geógrafo consagrado. Claro que, em termos científicos, em termos de docência, o Dr. Fernandes Martins foi uma pessoa também marcante. E marcante como? Ou, pelo menos, criou alguma diferença relativamente a outros colegas. Ele tinha sempre as suas preferências, era uma pessoa que não tinha paz nenhum em dizer gosto muito de ti ou não gosto muito de ti, portanto as coisas passavam um bocadinho por aí. Ele tinha sempre uma interpretação direta dos acontecimentos, isso era um elemento característico. Alfredo Fernandes Martins era o professor a quem todos reconheciam o estatuto de mestre. De facto, Alfredo Fernandes Martins foi um professor invulgar, um pedagogo como nunca tive, como nunca encontrei outro, que tinha uma capacidade rara de nos transmitir e de comunicar connosco, mas com todas as pessoas, com o cidadão simples, com o empregado do café, com outros alunos de outros cursos, uma capacidade rara de comunicação, capacidade essa que de uma forma breve eu poderei dizer que tinha sempre a palavra certa no lugar exato,
e que aliava a uma escrita e a uma estética da palavra inconfundíveis. Portanto, as suas aulas eram sempre espetaculares, e muitas vezes a exigirem de nós uma atenção redobrada, porque o seu raciocínio brilhante e a velocidade com que muitas vezes tratava os temas era difícil de acompanhar. Aulas cheias, ou seja, aulas sempre com a totalidade dos alunos, os alunos a encherem as salas e a comentarem essas mesmas aulas, aquelas famosas aulas em que ele, com a sua gabardine fechada e com o seu isqueiro a rodar entre os dedos da sua mão direita, conseguia-nos mostrar muito daquilo que era a geografia física, por um lado, a geografia física de Portugal no ano seguinte, ou mesmo as aulas fantásticas que foram as aulas de formação do mundo contemporâneo e moderno, claramente uma cadeira à medida do grande mestre Alfredo Fernandes Martins. A sua faceta de professor, que no fundo é aquela que nós conhecemos melhor, que no fundo é aquela que nos deixou mais saudades, que no fundo é aquela que nos marcou mais, nas aulas, fora das aulas, com alguns de nós, normalmente apenas os mais velhos, aqueles que ele considerava às vezes um pouco mais interessados ou interessantes, fazendo o percurso da Faculdade de Letras até à Baixa, pondo dúvidas, discutindo política ou falando, pura e simplesmente, das coisas da cidade, da universidade ou da vida. Tínhamos algum receio dele, mas sentíamos nele a luz que nos podia dizer sempre qualquer coisa de diferente relativamente àquilo que tínhamos ouvido até então e também relativamente àquilo que era aquilo que diziam mesmo os colegas, porque o Dr. Fernandes Martins era muito irreverente, era uma pessoa capaz de conversas muito ríspidas, mas também de muita proximidade. Isso para nós era, de facto, uma maneira diferente de estar, muitas vezes, porque não vínhamos muito habituados àquele tipo de discurso. Todos nós recordamos o professor Fernandes Martins como um pedagogo, com aulas que eram sempre suportadas por desenhos feitos no velho quadro com giz, e que ele tinha uma facilidade tremenda em, com 2, 3 traços, traçar formas de relevo, traçar aspectos da vegetação ou da vida animal que a todos nos impressionavam e nos marcavam. Depois tinha com ele uma outra capacidade que lhe permitia melhorar e acentuar essa capacidade de comunicação, que era o desenho. Ele tinha uma capacidade incrível de desenhar. E eu recordo-me, por exemplo, que ele desenhava no quadro, naquele caso da sala de cartas e relevos no edifício da faculdade, ele desenhava os esquemas das paisagens cársticas, da hipogenia do Pônsul, enfim, da geografia física portuguesa, desenhos que se mantinham ali durante aulas e aulas seguidas, e que durante muitas semanas, durante essas semanas, aquele quadro galgava para além das janelas e, portanto, transformava-se num território imenso onde nós, nas aulas, íamos apenas ouvi-lo atentamente, porque ele tinha, de facto, esse dom da palavra e da estética não frequente. Só quem teve o privilégio de ter aulas com o mestre é que pode testemunhar o que eram aquelas velhas aulas onde as suas figuras no quadro eram autênticas fotografias, onde muito dificilmente nós conseguimos replicar ou repetir a qualidade daquelas imagens, e que quando chegávamos a qualquer mirador numa saída de campo com ele, que eram talvez grandes momentos também do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista de aprendizagem da geografia, que nos possibilitavam ver aquilo que nós tínhamos visto no quadro, quase uma realidade em termos de imagem no terreno. Um outro legado que foi a vontade de conseguirmos construir em desenho aquilo que víamos na realidade. Ele era um desenhador, fazia desenhos, o que marcou também, o que marcava na sala de aula era o desenho os desenhos que ele conseguia fazer no quadro, com giz, obviamente, agora há marcadores, mas eram giz, uns quadros pretos, e ele conseguia fazer desenhos com um pormenor e com uma perspectiva que, de facto nos deixava também de boca aberta. As imagens que chegaram até nós
mostram o apurado sentido plástico e artístico do professor Alfredo Fernandes Martins. Elaborou croquis, desenhos e mapas que refletem um elevado sentido estético, que usa em proveito da geografia. Foi um grande desenhador de paisagens e um exímio ilustrador, como ficou patente na refinada tradução que fez dos princípios de geografia humana de Vidal de la Blache. E ele tinha também para nós esta imagem da pessoa que vivia um mundo da Universidade de Coimbra, mas também daqueles que vinham para a Universidade de Coimbra e que eram os estrangeiros da Universidade de Coimbra, portanto, os alunos que vinham para os cursos de férias, e ele tinha precisamente também para nós essa atratividade, ou atraía-nos por causa disso. O professor Fernandes Martins foi diretor responsável pelo curso de férias da Faculdade de Letras durante 20 anos, 1955 a 1975. E nessa altura, eu que sou cá de Coimbra, nessa altura, de facto, Coimbra não era a cidade que é hoje, cosmopolita, internacional, cheia de turistas, enfim, temos alunos de todos os cantos do mundo durante todo o ano. Não era assim. E o que é facto é que durante o mês de julho, na altura do curso de férias, a Faculdade de Letras transformava-se completamente e tornava-se num território multicultural, com estudantes de todas as latitudes, cosmopolita, e isso nós devemos ao professor Fernandes Martins. O Fred era um contador de histórias. E nessas histórias, em viagens cujo destino só ele conhecia, era capaz de me transportar para lugares, para regiões, para florestas, para desertos, que eu na realidade não conhecia, nem nunca cheguei a conhecer, mas em que muitas vezes me sentia o geógrafo, que não sou nem nunca fui, ou o marinheiro, que, como muita gente, de vez em quando eu sonhava ser. Ele teve a capacidade, não sei se para todos, mas para alguns de nós, alunos dele, com a sua capacidade de comunicação, com a sua linguagem, com a sua escrita e a forma como nos dava as aulas, quase de um modo, por vezes, teatral, digamos assim, que ele era o ator principal. Eu, por exemplo, estive em Angola com ele antes de lá ter estado, fisicamente, estive no Moçambique com ele antes de lá ter estado, passei com ele ficcionadamente pela cidade do Cairo ou pelo Bagdá, muito antes também lá ter estado, e, portanto, tudo isto são memórias que muitos de nós retêm, uns naturalmente mais do que outros. E foi precisamente nas histórias que contava, mais na emoção com que contava as histórias. Ele era muito emotivo na maneira como nos transmitia as imagens, essas imagens do território, e ele era de facto muito imagético, não sei como dizer, conseguia-nos mostrar, estando na sala de aula, aquilo que seria, ou que estava a acontecer, o que aconteceu, o que acontecia na realidade, no território, no espaço. Isso era um elemento muito importante. Tive a oportunidade de fazer algumas viagens de estudo com ele, relativamente poucas, porque já foi numa fase final da sua vida, em que estava algo relativamente cansado, mas mesmo assim, no campo, ele conseguia nos transmitir de uma forma muito viva os aspectos da vida prática da geografia, a observação de campo, a forma como metodologicamente deveríamos fazer a análise do relevo, das formas do relevo, dos aspectos ligados à estrutura, enfim, dependendo das áreas em que nos encontrávamos, ele tinha uma facilidade tremenda de nos transmitir conhecimentos. O campo era para ele o seu lugar de culto, como está escrito, enfim, num livro que foi feito a propósito do professor Fernandes Martins. O campo era o seu lugar de culto e, de facto, o professor Fernandes Martins transformava-se numa outra personagem. Eu recordo, por exemplo, como ele, junto ao Cabo Mondego, nos explicava quase de uma forma telúrica todas aquelas características geomorfológicas, e depois, uns metros acima, como se transformava numa pessoa meiga, frágil quase, para nos explicar como tinha sido a ocupação do território imenso que da Serra de Boa Viagem, a norte da Serra da Boa Viagem, foi transformado em cerca de 200 anos num espaço que era, digamos, apenas areia, e transformado numa área extremamente agrícola. Portanto, como ele nos dizia, tudo aquilo incorporava trabalho humano e, portanto, era essa capacidade incrível que ele tinha. Ele mostra como é impossível quase fazer geografia sem amor. Ele fazia uma geografia que era muito
ligada ao plano estético, mas também ao plano sentimental, ao plano das emoções. Deu-nos a possibilidade de gostar mais da geografia, de criar uma empatia forte com a geografia, com o território, com a geografia física. Eu acho que a geografia física, no meu ano, foi uma geografia que foi uma parte da geografia que teve muito sucesso, e acho que esse sucesso foi muito associado ao Dr. Fernandes Martins, mas depois também aos seus sucessores, porque houve um conjunto de sucessores de colegas que também foram no seguimento do Dr. Fernandes Martins, e isso foi muito importante. De facto, ele não escreveu demasiadas obras, mas as que escreveu têm uma grande profundidade, e esse é outro aspecto saliente da personalidade do professor Fernandes Martins. Além de marcos incontornáveis da geografia portuguesa do primeira metade do século XX, o esforço do homem da Bacia do Mondego e o maciço calcário extremanho continuam a ser obras de referência a quem queira conhecer com profundidade tais territórios. Não é por demais salientar o esforço do homem na Bacia do Mondego, uma obra de referência corresponde à sua tese de licenciatura e que hoje ainda mantém atuais muitos dos aspectos, sobretudo a análise histórica das inundações e do esforço que foi feito nesta bacia para, pouco a pouco, se irem construindo os campos de cultivo e toda a vida que girava à volta do rio. A mais importante das suas obras, para mim, na minha opinião, é a sua tese de doutoramento sobre o maciço calcário extremanho, que se chama Maciço Calcário Extremanho, Contributo para um Estudo de Geografia Física. Mais do que um estudo de geografia física, é um estudo de geomorfologia, um estudo de geomorfologia cárcica, feito em tempos absolutamente difíceis, tempos que não têm nada a ver com os nossos, em que com um clique no computador nós encontramos os mapas, encontramos os modelos digitais de terreno, encontramos imagens de satélite, encontramos fotografias. Estamos a falar de uma obra que foi publicada em 1949, portanto, cuja maior parte do trabalho, a maior parte do trabalho de campo foi desenvolvido no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e no período a seguir ao pós-guerra, portanto, sem meios, sem gasolina, sem dinheiro, sem transportes. Ele percorreu todo o maciço calcário extremanho e fez uma obra que ainda hoje é uma obra de referência à escala internacional. A questão do pedagogo, o pedagogo investigador, um homem que aos 24 anos publica a sua tese, a sua dissertação de licenciatura sobre o esforço do homem na Bacia do Mondego, livro que muitos anos depois continua a ser um livro muito interessante, extremamente interessante, que eu ainda há muito pouco tempo voltei a rever. E também o trabalho na questão da sua tese de doutoramento sobre o maciço calcário extremanho, que numa altura de grandes dificuldades, num período de pós-guerra, ou praticamente no início ou na primeira metade dos anos 40, sem cartografia geológica, consegue fazer um trabalho excepcional nesse aspecto. Deixou-nos, em termos científicos, um legado, que foi o legado das suas obras. As suas obras não foram muitas, mas o esforço do homem na Bacia do Mondego, que é uma obra marcante ainda hoje e que precisa até de alguma atenção, que sempre nos marcou também, porque ele era muito ligado precisamente a este território, e depois dos seus trabalhos sobre os calcários, que teve em alguns de nós, ou alguns colegas seguidores. São elucidativos os agradecimentos que coloca na abertura das teses publicadas durante os anos 40, que dedica aos pescadores de Buarques e aos pastores e agricultores do maciço calcário extremanho. Mas trabalhou, sobretudo, também sobre Coimbra. E, talvez, sobre Coimbra, nós possamos dizer que Fernandes Martins publicou os seus primeiros trabalhos e publicou, porventura, os trabalhos mais atuais. Quando hoje nós pensamos nas cheias de Coimbra, quando nós hoje pensamos naquilo que aconteceu no Parque Verde do Mondego, quando nós hoje pensamos no assoreamento ou no desassoreamento que é necessário para o Rio Mondego, lembramos-nos da sua tese de licenciatura, o esforço do homem na Bacia do Mondego, lembramos-nos de textos que ele nos deixa sobre o drama da planície, uma maneira forte de nos mostrar os problemas que existiam na parte terminal da Bacia do Mondego e que não são muito diferentes dos problemas que ainda hoje existem, apesar de construída a barragem da Agueira e todo o sistema de obras com que se fez a regularização do rio. E, portanto, eu diria que
a cidade de Coimbra, os problemas da relação de Coimbra com o Rio Mondego foram talvez, digamos assim, a parte mais visível do seu trabalho. Se o amor a Coimbra e o amor ao Rio Mondego começa e tem o seu expoente máximo na sua tese, da sua dissertação de licenciatura sobre o esforço do homem na Bacia do Mondego, outros textos foram publicados também sobre o tema. A outra questão é a questão de Coimbra. Coimbra tem, e do ponto de vista de texto, acho que um dos documentos que eu mais admiro em Fernandes Martins é claramente o Esta Coimbra. Ou seja, uma conferência para um clube, os famosos Pirilampos de Celas, ou seja, o Clube Recreativo de Celas, que eram para, portanto, estavam localizadas paredes meias com a sua casa na altura, que a partir desse texto, talvez uma das imagens que eu mais releio sobre Coimbra e que eu mais gosto, do ponto de vista plástico, a própria parte como é escrito todo esse artigo é talvez uma dos documentos que eu mais gosto de Alfredo Fernandes Martins. O melhor de todos, para mim, é um trabalho que se chama Esta Coimbra, que foi, ou que constituiu, de certa forma, o texto de uma das palestras, das muitas palestras de divulgação científica que o professor Fernandes Martins fazia, muito antes de se falar em transferência de conhecimento e coisas desse género. Como intelectual, guardo dele uma ideia-chave que ele nos transmitia, que era a ligação sempre presente entre, e que se mantém atual do meu ponto de vista, sempre presente uma ideia-chave que é a relação entre o conhecimento e a liberdade. Essa é uma ideia que julgo que me tem acompanhado e que eu tenho tentado transmitir também aos meus alunos. Depois, uma outra memória que eu tenho do professor Fernandes Martins é do intelectual que sempre respeitou muito o outro intelectual. Sempre respeitou muito o trabalho do outro e respeitava também sempre, sob o ponto de vista intelectual, os alunos, que era uma questão que me tocou particularmente quando eu entrei para a faculdade. Era também a sua postura como investigador, um investigador rigoroso, um investigador que desenvolveu muito trabalho, um investigador que nunca estava satisfeito com as conclusões a que chegava, um investigador que pretendia ser humilde no modo como trabalhava e um investigador que trabalhou praticamente sobre todos os campos da geografia. Ele trabalhou sobre... E o Fred acreditava nisso, acreditava que as utopias eram realizáveis. O importante não eram as utopias, mais importante do que as utopias era essa força interior, que era para ele, e devia ser para todos nós indispensável, para enfrentar um mundo de uma forma digna, afirmando a nossa identidade, um mundo que na altura era um mundo da ditadura salazarista, sombrio, repressivo, e que agora continua a ser um mundo de guerra, de violência, de fanatismo, de exploração desenfreada, de falta de respeito do outro, de exclusão do outro. Ele é claramente um opositor ao regime, é alguém que está sempre nas lutas contra o regime ditatorial ligado ao Estado Novo e que está sempre do lado dos estudantes, ou seja, é talvez um dos professores da universidade que mais problemas teve, inclusive em termos de benesses, podemos dizer, do regime, relativamente a colegas seus, com as dificuldades que teve. Foi um dos homens que viveu com uma energia, com uma emoção, com uma coragem, com uma vida muito particular, tudo aquilo que se relacionava com os tempos do antigo regime, com o modo como esse antigo regime vivia e se imiscuía na vida académica, na vida universitária. E, se calhar, se perguntarmos a qualquer cidadão de Coimbra qual é a recordação que tem de Alfredo Fernandes Martins, talvez a primeira reação seja dizer Alfredo Fernandes Martins foi um resistente da cidade de Coimbra, foi um resistente da universidade, foi uma pessoa que se opôs ao regime totalitário que terminou em 25 de abril de 1974. Privei de perto com o professor Alfredo Fernandes Martins na solitária tertúlia de fim de tarde que teimava em animar no Café Arcádia. Enquanto as conversas fluíam ao acaso,
dissertava sobre a atualidade, ao sabor do momento e da conjuntura social, política, económica, desportiva e cultural. Era um ativista político, digamos, ele mostrava sempre a sua veia de defensor de várias coisas, não é? De muitos direitos, isso era um elemento muito importante. Foi sempre um professor, uma personagem, alguém natural de Coimbra que se envolveu sempre com Coimbra, com o país e com o mundo, sempre atento ao que se passava no país, sobretudo antes de 1974, mesmo depois de 1974. Recordo o professor Fernandes Martins como o cidadão empenhado, cúmplice de amigos e camaradas, coerente com princípios e valores que cultivou ao longo da vida. Mas era uma característica sua aproveitar as aulas normais para tratar de outros aspectos da conjuntura, da política em geral, da política universitária e, portanto, as suas aulas marcaram-nos profundamente. O testemunho que melhor espelha o seu ideário é-nos transmitido por Virgílio Ferreira em Conta Corrente 3. Na hora da despedida deste seu colega, com quem privou em Coimbra, após um jantar no Flecha, restaurante da Rua da Sofia, já desaparecido, o professor Alfredo Fernandes Martins escreveu-lhe a seguinte dedicatória: Virgílio, nunca se encontram tarde os homens de boa vontade, nunca deixou de amanhecer para os poetas, e há sempre um juvenil lirismo nos homens de boa vontade que marcham para a luta empolgados por um nobre ideal. Seremos pioneiros. Que os nossos corações subam alto, que as nossas mãos se deem. É o homem de cultura, com alma de poeta, empolgado por nobres ideais. Ele terá deixado indicações para que todos os seus alunos recebessem um cravo vermelho depois da sua morte. E foi precisamente um gesto muito bonito, que houve algumas lágrimas, como é óbvio, alguma emoção, mas foi precisamente um momento marcante, um professor ter deixado esta indicação para que todos os seus alunos pudessem receber um cravo vermelho. A controvérsia tem a ver também com a sua maneira de estar na vida, com a forma inclusivamente como se vestia. A sua gabardina branca era famosa, a sua boina basca e, portanto, faziam dele uma personalidade um pouco diferente do habitual, com longas conversas com os estudantes nos corredores, em que andávamos às vezes horas para trás e para a frente a falar sobre os temas mais variados. Portanto, há um conjunto vasto de aspectos da vida do professor Fernandes Martins que nos marcaram profundamente. Estava sempre presente, que fazia os corredores, era habitual encontrarmos o professor Fernandes Martins a cruzar os corredores. O seu espírito revolucionário, que também era transposto para as nossas conversas do dia-a-dia e que era sempre um prazer enorme estar a falar e a conversar com o seu braço no nosso, ou ao longo do corredor do piso 4, ou muitas das vezes, inclusive, aqui no pátio da Universidade.